Meu nome é Raquel e essa é a apresentação de conclusão da disciplina Projeto Integrador para a Licenciatura 2. Nosso orientador é o Vinícius Almeida. Nosso grupo aqui é composto por 4 integrantes, Lennon, a Marilisa, eu, que estou falando e fazendo essa apresentação, e a Rafaele. E vou apresentar agora para vocês a nossa proposta de projeto para essa disciplina. Bem, os objetivos desse projeto têm relação com a tecnologia e a inserção da tecnologia dentro da sala de aula como mediadora dessa aprendizagem dos alunos, né? E aqui a gente focou na elaboração de um plano de aula que abordasse a relação entre a escola, a comunidade do entorno da escola e os corpos d'água presentes no bairro e no entorno, né? Aqui a gente percebe que a escola escolhida para esse projeto está dentro desse contexto, então nós trazemos essa tecnologia para analisar justamente esse contexto e levantar esses assuntos, essas discussões na sala de aula. Além disso, como eu já comecei a falar, um dos objetivos do projeto também é traçar a estratégia para o uso da tecnologia na sala de aula, e aqui a gente está colocando especificamente no estudo do histórico de ocupação dessa comunidade e como que esse histórico aconteceu, né? Fazer essa pesquisa, além da relação dos moradores do entorno com esses corpos d'água. Além disso, agora mais especificamente falando da tecnologia, nós temos como objetivo desse projeto a utilização de tecnologia dentro dessa área de edição de som, vídeo e a utilização e o aprendizado sobre essas plataformas digitais e de compartilhamento de conteúdos que as pessoas criam e nesse caso que os alunos irão criar, né, através de 2 ferramentas que são os podcasts, que são gravações de voz e vídeos para registro desses assuntos que vão ser discutidos em sala de aula, né? O tema ou o título do nosso trabalho é Sorocaba entre Rios, a relação entre a escola, comunidade e meio ambiente, mediada pela tecnologia, sempre permeada aqui pela tecnologia. E nós partimos de um problema inicial que é como podemos estreitar a relação mediada pelo uso da tecnologia entre alunos e comunidade do entorno escolar, né? Lembrando que a escola em questão é a Escola Municipal José Mendes, de Sorocaba. Ela é uma escola localizada na periferia da cidade, na Zona Norte, e ela tem uma proximidade muito grande com corpos d'água. Então, as casas da comunidade do entorno, a própria escola se localiza perto desses rios, desses córregos e de áreas que são alagáveis e que sofrem com esses problemas em épocas específicas do ano, de alagamentos, né? E de acordo com os dados que eu vou mostrar para vocês a seguir, a gente também, além desse problema do entorno e dessa relação da comunidade com esse entorno ambiental, nós também identificamos um desafio grande por parte dos professores em relação ao uso da tecnologia na sala de aula, né? Como fazer essa tecnologia estar presente sem que ela esteja por si só? Como fazer com que essa tecnologia esteja presente, mas mediando os processos de aprendizagem, como se ela tivesse imperceptível, digamos assim, né? Ela é uma ferramenta, mas utilizada para um fim maior, que seria a discussão de assuntos que estão sendo estudados em sala de aula, né? Esses dados que nós levantamos através de um questionário feito pelo Google Forms, nessa plataforma, e nós tivemos a resposta de 24 educadores e nós fizemos as seguintes perguntas com os seguintes resultados, ou seguintes respostas, né? Você possui capacitação ou formação em tecnologia, e aqui especificamente fornecida pela escola, pela instituição escolar, né? Então, nós temos aqui as porcentagens e o que é interessante destacar é que os professores, em sua maioria, aqui 47,3%, não possuem formação, mas têm experiência no uso dessa tecnologia, né? A outra pergunta é: você costuma utilizar recursos tecnológicos em sala de aula? Aqui a grande maioria, 65,2%, usa com frequência, mas um dado interessante também é que muitos professores passaram a utilizar essas tecnologias devido ao contexto da pandemia que nós estamos vivendo agora no ano de 2021. Então, a exigência do ensino remoto fez com que eles passassem a utilizar mais esses recursos tecnológicos, né? E o recurso mais utilizado é o notebook, seguido do celular. Então, são 2 recursos muito utilizados pelos professores. Aqui, nessas respostas, eles colocavam mais de uma opção, né? Era uma resposta de marcar essas opções.
seguido aqui do projetor, isso no caso para aulas presenciais, câmera e o quadro, que seria a tecnologia mais comum, mais utilizada, né? Quais aplicativos os professores disseram que mais usam, né, o que já utilizou e que tem uma confiança nesses aplicativos? O Google Forms, que é uma plataforma que nós utilizamos também, que pode ser utilizada para fazer, por exemplo, provas, né, avaliações. O WhatsApp também pode ser utilizado para envio de atividades, etc. O YouTube e o Google Classroom, que é quando a gente tem ou quando a gente elabora as aulas online, né? E aqui mais um dado para a gente saber qual é a faixa de experiência, né? Qual é esse range de experiência dos professores. Aqui a grande maioria trabalha de 5 a 10 anos, aí tem esse período de 5 a 10 anos dentro da área da educação, e a maioria também das respostas são de professores que trabalham no ensino público, né? Tem uma pequena porcentagem que trabalha no ensino privado e público, mas a grande maioria no ensino público. E aí nós temos, em alguns contextos escolares aqui da região de Sorocaba, nas escolas mais periféricas, algumas questões em relação ao uso da tecnologia, né? Então, diante desse cenário das informações que nós tivemos e diante do que nós discutimos e pesquisamos dentro da literatura disponível para a gente, em relação ao ambiente urbano, ocupações urbanas, histórico de ocupação, nós temos aqui uma discussão, de acordo com o SEABRA, que a ocupação nas cidades, ela não é fruto de um mau planejamento. Então, essa linha de discussão trazida por SEABRA mostra que não é ao acaso, não é, de maneira aleatória que essas regiões têm problemas ambientais, e esses problemas apresentados aí com alagamentos e outras questões de lixo e má gestão desses recursos, né? Então, a proposta de SEABRA é que seja realmente uma segregação planejada, né? Que tem algumas áreas da cidade que são privilegiadas por essa elite que detém esse poder de planejamento, né? E as outras áreas não são favorecidas, as áreas mais periféricas. E segundo o Custódio, a relação entre as áreas periféricas e os rios e córregos é uma relação muito íntima que nós observamos em várias cidades do Brasil, geralmente mostrando as mesmas questões, os mesmos problemas, né? O plano de aula que nós propomos, seguindo aqui, tem como tema principal, então, dentro desse contexto todo explicado aqui nos slides anteriores, a relação entre o meu bairro e as águas, sobre Sorocaba entre rios, né? As aulas aqui propostas, ou esses planos de aula, abordam principalmente esses campos de conhecimento, como as linguagens, ciências humanas e ciências da natureza, veio com um erro aqui no slide. As disciplinas principais abordadas nesse contexto são geografia e língua portuguesa, e o nível de ensino aqui, 5º ano dos anos iniciais, né? O objetivo seria desenvolver atividades com diferentes recursos tecnológicos para fomentar a criatividade, o trabalho em grupo e a visão crítica de mundo. E os conteúdos, como eu também já abordei, tem a ver com discutir os rios e córregos da cidade de Sorocaba, planejamento urbano e estigmas sociais, e usar as ferramentas tecnológicas para levantar essas questões e discutir essas questões numa sequência didática de 3 aulas que estão descritas aqui nesses slides. Então, a primeira aula tem a ver com suscitar essa discussão da relação da cidade com os rios através da exibição desse documentário chamado Entre Rios, disponível no YouTube, além da investigação da cidade de Sorocaba e da hidrografia de Sorocaba com análise de mapas. A aula número 2 tem relação com, agora sim, investigar as ferramentas tecnológicas para a gente levantar essas questões. As ferramentas em questão são podcasts e vlogs, e aí aqui o professor está com uma proposta de trazer para a turma quais são os podcasts e vlogs interessantes para a gente conhecer esse conteúdo, como é feito, como que são abordados os temas, e para a gente ter um exemplo, né, para seguir. E a aula número 3 tem a ver com o levantamento desses materiais, fazer a curadoria desses materiais e produzir realmente esse conteúdo e disponibilizar na internet. Esse conteúdo que já foi produzido, na verdade, pelos alunos, mas agora essa curadoria, essa edição e a disponibilização desse conteúdo para a comunidade também, esse retorno para a comunidade, né? Concluindo o trabalho, então, em apresentação, dentro das questões da BNCC, do uso de tecnologia, do uso de diferentes linguagens da arte, no uso de vídeos, de desenvolvimento da fala, dentro desses objetivos e dessas questões da BNCC, nós abordamos esse tema
além do uso de celulares, que é muito presente na sala de aula, na verdade é uma das tecnologias mais presentes, além do computador, além do projetor, né? O celular é de mais fácil acesso aos alunos, então pode ser uma ferramenta interessante. Além disso, a gente traz essa discussão do entorno escolar e da cidade onde os alunos vivem, questionando ou trazendo essa discussão sobre o porquê o planejamento seguiu por esse caminho e porquê a cidade tem diferentes locais, diferentes regiões com diferentes tratamentos e abordagens pelo poder público, né?